Meninas, vamos florescer. Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Elis Silveira. e juntas nós O somos Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje é o episódio final da nossa temporada 3 e eu já estou emocionada, porque eu sou uma pessoa emocionada, Elis. Foram Delícia. muitas conversas incríveis e a gente tentou falar sobre a importância daquelas bolinhas que a gente está sempre tentando equilibrar, que é saúde, família e trabalho. Durante as 9 conversas que nós tivemos até aqui, a gente conversou com mulheres incríveis que mostraram a importância do trabalho, os desafios que elas enfrentam. Falamos também sobre família. Família é algo que a gente nunca pode descuidar. E nesse episódio de hoje a gente quer falar mais sobre saúde. A gente sabe que nós não somos apenas um corpo. Somos mente, corpo e espírito. E para essa conversa eu trouxe duas mulheres incríveis que falam muito bem, não apenas sobre a importância do que você come, apenas sobre a importância do exercício físico, mas também de quem alimenta a sua alma. Vamos falar um pouquinho de Deus, vamos falar de espiritualidade com a doutora Ana Virgínia Andrade, que é uma velha conhecida nossa. A Ana é advogada e ela é também coordenadora do grupo de mulheres do grupo Comunidade das Nações. E é para isso que ela vem hoje, para falar mais sobre Deus, junto com a doutora Beatriz Feitosa, linda, maravilhosa, primeira vez da Bia aqui. A Bia é nutricionista especializada em neuronutrição. E para começar esse papo de hoje, primeiro, obrigada, Bia, obrigada, Eu que Ana. agradeço o convite, que honra! É um prazer enorme estar aqui, a gente poder falar de um tema tão importante, né? Que é a nossa espiritualidade, que é o nosso cuidado com o corpo que a gente habita, né? Porque somos o templo do Espírito Santo, né? Como é que a gente está cuidando desse templo, né? Então, a gente aprofundar esse assunto hoje vai ser muito interessante, que a nutrição que eu defendo é justamente você se nutrir com propósito, é você nutrir o corpo físico, mental, emocional, espiritual, que não existe nutrição pela metade, né? A conta não fecha, eu sempre falo isso para os pacientes, então você fica naquela busca incessante de conseguir ali aquela perfeição, só que isso não existe, é você ter um equilíbrio para cada corpo, uma vitória para cada corpo todos os dias, é você estar alimentando todos os corpos. E isso para mim é você se nutrir com propósito, que aí você consegue ter uma vida longeva, feliz e próspera, né? Eu amei, é o que a gente quer. Aí me explica um pouquinho sobre esse termo, neuronutrição. Eu nunca tinha ouvido falar. Primeira vez que eu vi foi no teu perfil. Aí me explica mais sobre isso. Eu trabalho com comportamento alimentar e neuronutrição. Eu fiz pós em comportamento e formação em neuronutrição. Neuronutrição é uma área nova da nutrição, né? Que foi criada pela Daniele Lodete, que é uma nutricionista maravilhosa, que foi minha professora, e foi quem fez eu me apaixonar pela área, né? Ela foi a criadora da neuronutrição, então é novo isso. E ela criou justamente por demandas da família dela, que ela precisou, né, através da nutrição, tratar alguns problemas familiares, né, problemas de saúde. E ela acabou se aprofundando nessa parte da neuro e descobriu muitas coisas aí de como a gente suplementando o nosso cérebro de forma adequada, de forma eficiente, nutrindo esse cérebro, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, a gente consegue ter uma vida livre de dores, ansiedade, depressão, né? Quando a gente cuida dos nutrientes necessários ali que aquele cérebro precisa. Porque a gente pensa muito que é só nutrir os músculos, né? Você tá forte para ir treinar, mas a gente esquece do nosso cérebro que ele também precisa de nutrientes para ele poder fabricar neurotransmissor e você ter equilíbrio ali, né? Você ter também uma boa produção ali da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, né? O GABA, a dopamina. Então, todos esses neurotransmissores, eles são importantes e estarem em equilíbrio. E quando a gente tem, principalmente um paciente ansioso, por exemplo, a gente tem um desequilíbrio aí, uma deficiência, geralmente de serotonina, um excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que quando ele está elevado, né, ele causa morte neuronal, ele causa queda dos neurotransmissores bons. Então, esse desequilíbrio aí é devido aos hábitos ruins, a uma rotina que não está legal, a uma microbiota intestinal que está doente, a um corpo que está inflamado, um corpo que está desnutrido. Então, quando a gente pensa que a gente não come para nutrir só o nosso corpo, os músculos, né? A gente come para nutrir o cérebro, a gente começa a mudar um pouco essa visão, né? Então, quais são os nutrientes necessários ali para eu poder nutrir o meu cérebro de forma adequada e ter uma boa saúde também mental, né? Então, engloba tudo isso. É a neuronutrição mesmo, é você suplementar o seu cérebro de forma individualizada, dando os nutrientes necessários que ele precisa para poder se tornar uma máquina, né?
potente, você ser uma pessoa com vitalidade, uma pessoa com uma boa memória, uma boa cognição. E hoje a gente sabe que muitas pessoas, né, aumentaram muitos casos de déficit de atenção, de diagnósticos errados também, de TDAH, de ansiedade, depressão. Tá tendo muito boom de diagnóstico errado, justamente porque a gente vê também muitos médicos que às vezes eu acho que tem uma certa negligência no cuidado com o paciente. Passa ali 20 minutos com o paciente e, isso aí é depressão, toma um remedinho e não investiga, não olha um exame do paciente, não vê ali as deficiências nutricionais, né? Porque quando a gente fala em relação a fabricar neurotransmissor, a gente precisa de substrato, de nutrientes. Aí quando você vai ver, aquele paciente ele tá com deficiência de complexo B no sangue, deficiência de ferro, de magnésio, de todos os nutrientes necessários ali para fabricar neurotransmissor. E aí ele não consegue. Então a gente tem que sempre investigar a causa do porquê que aquele paciente está tendo um problema, né? Será que está tendo ali um problema a nível intestinal, uma desbiose, né? Que está impedindo ali a produção de serotonina, né? Essa serotonina chegar no cérebro. Porque 90% da serotonina é produzida no intestino. Se eu tenho um intestino doente, ela não chega no cérebro. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de é o que eu acho, né? Que tudo tem que ser avaliado com muita cautela antes de você dar um diagnóstico. E tá tendo muito diagnóstico errado. E acaba que a sociedade está viciada em remédios, em toma um remédio aqui, não, mas não é isso, mas toma esse aqui. Não é testando, sabe? A gente não é um rato de laboratório para ficar testando o que, que vai dar certo, o que, que não vai. Então, eu respeito muitos profissionais que vão investigar mesmo a fundo a saúde do paciente, porque somos seres individuais, então a gente precisa nutrir o corpo de forma individual, né? Respeitando a individualidade de cada um. Eu acho isso muito interessante, porque o ser humano é muito complexo. E quando você vai investigar várias coisas, você também acaba vendo o ambiente que a pessoa vive, os hábitos que a pessoa todo dia está ali praticando. E a gente estava falando antes, Ana, que tudo isso você já lê na Bíblia. Aí eu quero saber um pouquinho disso, essa importância do alimento, não apenas para nutrir o músculo, o Sim. corpo, mas também para nutrir a alma. Que a gente já encontra essas passagens na Bíblia mostrando a importância de você olhar o alimento como um alimento também para a alma, de você focar nesses bons hábitos para que você tenha essa saúde que a gente tanto fala em corpo, mente e espírito. Fala um pouquinho. Eu amo esse momento, esse tempo de mesa de podcast do Pode Florescer, porque ele sempre traz esse equilíbrio, né? Como você começou falando do corpo, da alma e do espírito. Porque nós somos essa tríade, não tem como dissociar, né? Um desses campos. Sim. E aí, quando a gente vem para a mesa e a gente fala com a Bia sobre isso, essa questão da nutrição, está totalmente relacionada ao que a Bíblia, ao que a palavra nos ensina, né? Porque, na verdade, a Bíblia é um manual de instruções, se você parar para analisar, né? Então, Deus, ele deixou isso, usou os homens daquela época, através do Espírito Santo, para nos deixar orientações. E com relação à alimentação, não está fora disso, né? Hoje eu percebo, e é muito estatisticamente comprovado, que a questão da alimentação, ela acaba sendo uma válvula de escape para muitas coisas, né? Eu tô ansioso, eu vou comer. Exatamente. Eu tô triste, eu vou comer. Eu mereço, então eu vou comer uma sobremesa, Eu né? faço isso, eu faço. E, na verdade, isso está indo em desencontro, na verdade, né? Com o que nós precisamos, né? Sim. E eu gosto muito do livro de Filipenses 4, que está na Bíblia, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e das súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês. Então, assim, quando ela fala disso, é algo para a gente trazer mesmo para a memória. Eu tô ansiosa, eu tô triste. Em vez de eu ali encher meu corpo de glicose, né, de um açúcar ruim, o que é que eu faço? Eu vou fazer o que a Bíblia está me ensinando. Eu vou colocar minhas súplicas, os meus pensamentos e as minhas orações diante de Deus, e Ele vai me dar o quê? A paz que excede o entendimento. Ana, mas eu tô cheia de problema. Mas é a paz que excede o entendimento que ele favorece a todos nós. Então a gente precisa caminhar entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, também relacionada à nutrição. Com certeza. Eu acho que a gente pode continuar essa conversa falando que autocuidado é insistência. Eu preciso insistir porque muitas vezes vem o problema, vem essa zona de ansiedade e que
eu não consigo fazer nada com a ansiedade. Eu não consigo dizer que eu não estou sentindo. Eu não consigo dizer que ela não existe. Eu tenho que esperar ela passar. Eu tenho que orar. Mas eu tenho que entender que ela vai passar e que eu preciso me acalmar para isso, né? Antes de tomar uma decisão de álcool ou de comida em excesso, ou de você perceber que aquilo foge do seu controle. A Manu fala, eu faço isso, mas a Manu faz não fugindo do controle dela. Sim. Ela sabe o que está fazendo e ela consegue fazer isso, né? Eu acho que quando foge o controle, de quando eu não consigo tomar a decisão de que eu não queria comer esse doce, mas eu vou comer. Então isso já vem trazendo outro retrato de como eu estou emocionalmente falando, né? Então essa linguagem também da gente trazer que o autocuidado não é a máscara de pepino apenas, não é só aquela massagem relaxante que a gente tem. Autocuidado é sair dessas zonas de conforto, é de entender que para eu seguir uma dieta e não só colocar em uma gaveta, eu preciso estar bem, né? Existe um caminho imenso entre sair da nutrição e seguir aquele plano alimentar. Por isso que ela trabalha aí com esse equilíbrio entre mente, corpo e espírito, porque ela sabe que só o papel não vai trazer efeito. Eu posso achar que vou conseguir por 1 e 2 dias, porque o meu foco, eu estou entusiasmada, é legal, eu mostrei que que eu dei um passo. E é importante dar esse passo, porque quando você dá um passo, você se moveu de algum lugar. E isso já é um movimento. Já é eu sinalizando que, ops, eu preciso ter atenção para isso. Eu preciso cuidar. Eu só não sei como ainda, mas eu preciso cuidar. Então, até esse passo é importante, mesmo sem tudo estar resolvido, mesmo sem você estar, pronto, eu já fiz minha terapia, eu já tô bem, então agora eu posso começar a minha dieta. Porque para algumas pessoas realmente é um caminho muito longo, é muito difícil, não é só sair de lá e entender que isso é importante, que isso é bom e que eu vou conseguir fazer. Existe como foi esse comportamento na infância, né? Como o alimento foi apresentado na infância da gente, como castigo, como se você fizer, você come o chocolate. Então, como foi essa conversa entre a comida e a nossa infância? Então, a gente tem que entender que a gente tem um passado, né? E a nossa infância diz muito, a gente sempre fala aqui que a nossa infância diz muito de quem somos em todos os nossos comportamentos. E aí tem a psicóloga Fernanda teve aqui, no episódio que está lançado, o episódio 24, e ela falou, quando é que eu consigo entender quem eu sou? Quando eu faço uma varredura da minha infância. Quando eu consigo entender como é que foi esse meu comportamento foi gerado. E aqui a gente não está culpando mãe nem pai. A gente está dizendo que muitas vezes aquela informação não era acessível à nossa família. Por isso que muitos comportamentos da gente ainda é um pouco alterado. E aí eu queria entender como é que a gente lida com isso, Beatriz? Com essa demanda de que eu preciso sair do consultório, chegar em casa e lidar com o plano alimentar, mas eu não sei como vou fazer isso ainda. Eu sei que eu tenho que colocar 30 gramas de arroz, no caso, um exemplo, mas como é que eu faço para manter isso? O problema é que as pessoas, elas sempre querem comer, né, ou seguir um projeto ali para curto prazo. Elas não têm uma definição mesmo de estilo de vida. Por que que eu faço o que eu faço? Né? Por que que eu vou comer bem? Por que que eu vou me exercitar? Para quê? Por que que eu vou beber água? Por que que eu vou evitar alimentos que eu sei que são inflamatórios, né? Esses excessos. Para quê? Então, quando você tem um porquê forte, você justifica qualquer como, né? Por isso que eu criei o movimento Nutrindo com Propósito. Se você não se nutre com propósito, você não consegue ter uma vida com equilíbrio e longevidade. O problema de tudo também é as pessoas não saberem dosar esse equilíbrio quando você não tem autoconhecimento. Essa busca incessante pelo seu próprio, né, eu interior, quem sou eu, quem eu fui buscar na infância, como você mesmo falou, isso é fundamental para você ir evoluindo e ver coisas que realmente, opa, isso não se encaixa com a realidade que eu quero criar, isso não se encaixa com o que Deus quer para minha vida, isso não se encaixa não é, isso é do passado, isso são crenças antigas que têm que ser quebradas. Então tem muitas coisas que a gente tem que colocar na balança, mas a gente precisa desse silêncio, dessa pausa, dessa busca interior, né? E aí que entra a vitória para cada corpo, né? Você se nutrir no corpo físico, mental, emocional e espiritual. Corpo físico, o que é que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Estou colocando vida ou morte através da alimentação? Tudo que Deus fez, tudo que é da terra, né? Que foi criado por Deus, eu digo que é divino, faz bem. É para você viver, é para você se nutrir. Tudo que o homem criou, que tem rótulo, desconfie. Que tem prazo de validade ali, né? Na sua cara, foi fabricado dia tal, vai vencer dia tal. Desconfie. Um produto que dura 6 meses, 1 ano, para você comer, desconfie.
Então é cheio de química ali dentro que não foi feito para o nosso código genético, se a gente parar para pensar. E isso vai alterando também nossa microbiota intestinal, né? Não foi feito para o nosso DNA. Então acaba que se eu estou colocando ali, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, de que se você fica colocar uma gasolina adulterada no carro, esse carro vai bater o motor. É que nem com a gente, o problema é que a gente só quer dar um jeito numa situação quando a situação já chegou no limite, né? Então, assim, se a pessoa não cuida hoje dessa saúde que ela tem, dessa falta de foco, desse corpo inflamado, desse corpo ansioso, desse corpo depressivo, lá na frente, né, a probabilidade dela desenvolver uma doença neurodegenerativa no futuro é enorme. Então, o Alzheimer dos 70, dos 60, o Parkinson começou nos 30, nos 40. Escolhas. Então, o que você está fazendo todos os dias? Não, todos os dias eu me levanto e vou cuidar do meu corpo, vou cuidar do meu corpo físico, mental, emocional, espiritual, porque eu quero viver enquanto eu estiver aqui de forma plena, eu quero viver bem, eu quero chegar na terceira idade, conseguir tomar minhas próprias decisões, poder vestir uma roupa, sentar, calçar um sapato, coisas básicas da vida que muita gente não vai conseguir fazer, porque está negligenciando isso. Acha que é só porque, eu como de tudo e não engordo. Mas ninguém está falando de peso de balança, né? Se bem que a gente não pode também romantizar a obesidade, porque a obesidade é uma doença. Isso a gente tem que levar isso muito a sério. Mas não é só sobre a ansiedade, é quando você está completamente desequilibrado por dentro. É quando o seu corpo não está funcionando e ele dá sinais o tempo inteiro, né? É aquele esquecimento, é aquela tremedeira, é dor no corpo, é dor de cabeça, é você com aquele cansaço físico e mental que não passa, é você com aquela insônia terrível. Outra coisa que as pessoas negligenciam muito é o sono, né? Muita gente aí, aumento de casos de ansiedade, síndrome do pânico e tudo, porque não descansa. É direto tela, trabalho, resolvendo coisa, mil coisas a fazer. Quando chega na hora de desligar, né, à noite, não consegue, não larga o telefone, fica até tarde, troca o dia pela noite. Isso vai virando um ciclo vicioso. Se você não reseta o seu corpo, que o sono ele faz isso. Ele é a parte que reseta o seu corpo, que faz você se restaurar para o dia seguinte, para você conseguir fazer tudo de novo. E aí, se você fica acumulando esse cansaço, chega uma hora que o corpo não aguenta. Então, realmente, a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo. Quando a gente escuta o nosso corpo, a gente consegue ter mais equilíbrio. Nessa parte de alimentação, por exemplo, a gente tem que comer para ficar bem, não comer para passar mal. Então, tem muita gente que come até passar mal. E, tipo, isso não é saudável, entendeu? É você Já é um comer, aviso, já é um você está aviso, passando mal. você está passando mal, exatamente. Tipo, a conta já deu, né? Já chegou aí. Então é você comer para você se sentir bem. Você escutar os sinais de fome, de saciedade do seu corpo, né? Opa, eu já estou satisfeita. Opa, realmente eu estou com fome, minha barriga está doendo, né? Aquele sinal mesmo fisiológico. Estou me sentindo um pouco fraca, preciso me alimentar. Não o comer emocional, né? Que você consegue distrair com outras coisas que você pode fazer durante o dia. Ao invés de você, me deu uma vontade de comer um bolo tal, mas só que é só a vontade. Vai fazer outra coisa. Vai ligar com uma amiga, vai passear no shopping, vai fazer. Pra Bebe distrair a água, Vai né, entender cabeça. por que que deu essa Vai vontade. Vai entender entender por por que quê, que eu tô com tanta exatamente. vontade. Obviamente que tem aquele de hormonal, que é uma coisa complicada. Você Sim. tem que criar estratégias, principalmente quando você está em fase de emagrecer mesmo, para conseguir vencer aquela vontade. Eu digo que existe um bolo que é a cara de se eu estiver comendo, eu não tô bem. Porque eu já venci tudo aqui para chegar nesse bolo. Não consegui vencer essas etapas para chegar a esse bolo, que é um bolo com açúcar normal, farinha, tudo, né? E eu lembro que eu passei muito tempo com enxaqueca intensa e eu só vim entender que eu tinha intolerância à lactose, a glúten, depois do diagnóstico do meu filho. Porque até então eu era entupida de medicação para minha enxaqueca, né? Eu vivia inchada, mas tudo bem, inchada, eu achava bom, porque eu também não tinha tanta fome. Mas eu lembro que eu fui à nutricionista e falei, não tire o meu whey, porque só o whey me dá essa saciedade que eu passo o dia inteiro cheia. E ele, calma, tem alguma coisa errada. Mas é porque a Né? proteína, ela dá essa Mas a saciedade do a leite mais, me né? dava essa, mas não era Sim. normal, era algo. Tu se sentia mal. Eu me sentia cheia o dia Sim. inteiro, né? Não estava normal. Não estava normal. E muita enxaqueca. Só que eu não entendia que era da intolerância, porque
né, tomografia, Sim. ressonância, tudo, e ninguém sabia o que era, né? Nunca foi, o neuro nunca sinalizou, será que isso não é alimentar? Aí quando você começa a conhecer o seu corpo, a entender, aí quando você Exatamente. come, aí você fala, ó, lá vem a enxaqueca de novo. É. Então você entende que é disso, né? Exatamente. E é difícil deixar de comer E aquilo que você sempre comeu, mesmo fazendo mal. É difícil, é incrível. é um hábito, né? É você quebrar o hábito de ser você mesma. Não é fácil, é você desconstruir algo que você criou ali. E também, quanto mais você estimula o paladar ao doce, mais o seu corpo vai querer, Sim. né? Porque as nossas papilas gustativas, elas foram ali adaptadas ao sabor doce e vai querer. E se você come um doce toda a vida naquele horário X, toda a vida o seu corpo vai pedir aquele doce naquele horário X. Então, você quebrar esses hábitos, né? E uma estratégia ótima é você utilizar coisas amargas mesmo. É um chá, é um café, é uma água com limão, ajuda muito para você neutralizar essas papilas gustativas e ir tirando essa vontade do doce mesmo. É quebrando o hábito. Mas o que eu te falo é que quando um corpo está bem nutrido, está equilibrado, né? Você não tem essas vontades. Você não tem. Eu sou toda modulada, viu? Sou toda modulada, suplemento pro cérebro, tomo tudo, produção de serotonina, dopamina, sou toda modulada. Eu não Adoro. tenho essas vontades. Olha Não aí. tenho. Então, assim, Mas isso demorou quanto tempo, Beatriz, até chegar nessa fase de que hoje eu não tenho mais vontade? Como foi esse processo? é de autoconhecimento mesmo. É de autoconhecimento. É você saber estratégias também alimentares, é você saber os suplementos ali necessários, quais são as deficiências nutricionais. Então, eu, além de pedir exames para os meus pacientes, né, e suplementarem eles aonde eles estão com deficiência, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo precisa de tudo, né? Eu faço isso comigo também. Eu faço os meus exames de forma periódica, né? Avalio e tudo. Então, o que eu vejo ali que tem que ser ajustado, eu ajusto. Mas em relação à alimentação, minha alimentação, ela sempre tem fonte de proteína, né? Que é o que dá essa saciedade a mais. Você ter proteína em todas as refeições, você evita dar picos de insulina. Então, é muito bom a gente entender um pouco desse manuseio ao longo do dia aí. Por isso que é interessante a estratégia de você também se manter sempre hidratado, porque o cérebro, ele confunde muito, né? Fome com sede. Fome e A via sede, de né? sinalização é muito próxima. Então acaba que às vezes você tá com sede, não com fome. Aí você chega em casa morrendo de fome, Bebe abre a água, geladeira, né? não bebe água, abre a geladeira e quer comer de tudo. Calma, respira, toma um copo de água, Daqui a meia espera hora, um né, pouquinho, vai tomando uma aguinha. Quando você for comer, você nem tá mais com essas fomes todas. Então, as pessoas elas têm que dar uma pausa também e escutar o corpo. Elas vivem muito no automático, de não ouvir nada. Tô com dor aqui, da onde que surgiu essa dor? Por que que eu tô com essa dor? 90% dos casos de enxaqueca, a maioria também tem desidratação, né, no meio. E as pessoas esquecem de beber água. Então, assim, é um hábito tão simples, né? Eu digo, se você esquece, bote despertador. Mas você não tem que querer, não, você tem que tomar água. 70% do seu corpo é constituído de água. Se você não beber água, você prejudica todos os seus órgãos. E a gente precisa de água para sobreviver. Então, assim, não dá para negligenciar a água. Eu costumo dizer que, tipo assim, o paciente que reclama, eu não consigo fazer isso, e a coisa é pequena que eu pedi, não, você consegue. Você tem 2 pernas, 2 braços, você tá saudável na minha frente. Quem tem que reclamar ou achar ruim é quem não consegue deglutir nenhum alimento, quem tá na cama de hospital. Então, assim, é você ressignificar a sua própria vida. É você se colocar como prioridade, né? Porque às vezes você Exatamente. tem inúmeras prioridades no dia, tem vários compromissos naquela agenda, mas nenhum é com você mesmo. Nenhum tá ali o checklist na Isso. sua academia que você não vai negociar. Eu falo muito disso né? também, A viagem que Elis. você fez, o que foi que você comeu. Então, lógico que tem exceções que nós somos humanos, mas assim, é se colocar dentro da prioridade e dizer que hoje eu falhei, mas vamos lá, amanhã é um novo dia. É um movimento, a nossa vida é um movimento. Né? O fracasso, ele vai estar lá, ele vai existir. Mas muda a rota. Essa estratégia não deu certo, vamos para outra. Eu acho que é esse caminho por aí. Entender que não é perfeição. Essa perfeição é muito sinalizada dentro das redes sociais, né? De que autocuidado é muito fácil, que é muito simples. Não é simples. Né? Para as pessoas que não vivem só essa vida da nutrição, é mais complicado, porque você tem que entender todos os processos e não é simples. Acho que é o autoconhecimento, né? Quando você falou sobre isso, você falou que você é toda modulada, você disse que sabe, que sabe o que fazia mal. Eu acho que sempre o viés vai ser Vai esse, ser você, gente. né? Você tem que entender sua identidade. E por mais que seja um tema batido, você tem sempre que puxar o fio. É para você, a sua autorresponsabilidade. Eu tô ansiosa. Será que
eu vou descontar isso na comida? Será que eu tenho que, às vezes, me acalmar, pensar, dar um tempo, um time ali para mim mesma, né? Será que é fome mesmo que eu estou sentindo? Ou há tantas horas eu estou sem beber água, eu vou beber É, água, aquilo vai amenizar. Então, quando a gente vai trazendo para si, a gente vai se conhecer, né? E é legal saber onde virou a chave das pessoas, em que E é momento virou muito sua chave, bom, porque isso é é importante isso. que Sim. sinaliza para outras pessoas, né? E eu acho que é isso. Se conhecer, ele vai trazer muita, assim, eu sei que isso não tá bem, então vou procurar um profissional que vai me ajudar. E agora eu já vou saber me alimentar, porque eu acho que vira, né, Bia? Depois uma rotina, você e começa a entender os alimentos, o que pode, o que não sim, pode. E eu claro. acho que é meio que o papel do nutricionista mesmo nesse papel, né? Eu acho assim, entrando na parte de espiritualidade de Deus, eu acho que Deus usa muito as pessoas, né? Então, assim, às vezes a própria pessoa ela não quer ser ajudada, mas ela tem ali uma rede de apoio que pode ajudar. Ela tem profissionais que podem ajudar. Às vezes é ela mesma que não quer ser ajudada. E eu parto muito do princípio que a gente só pode ajudar quem quer ser Eu ajudado, também concordo. né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, porque a própria pessoa ela não vai fazer um esforço para sair ali da zona de conforto dela. Aí volta para a autorresponsabilidade, né? Exatamente, da autorresponsabilidade. E até que a gente estava falando, né, antes de começar o nosso pod, as nossas conversas aqui nos bastidores, que as pessoas elas querem culpar muito o espiritual por conta da falta de posicionamento delas mesmo, posicionamento próprio, né? Eu não me exercito, eu não como bem, eu só ando em ambientes tóxicos, eu só reclamo da vida, murmuro o tempo inteiro, né? E E aí, aí eu né? quero prosperar como? Eu quero ter uma vida positiva, feliz como? Eu acho ótimo tu falar sobre isso, Bia, porque a questão também da abstinência, né? Mas eu preciso disso, certo? Mas eu mereço isso. Mas você merece também ter autorresponsabilidade, você merece, inclusive, se abster de muitas coisas. Uhum. E isso é você dando um comando para sua mente, dizendo que quem domina a sua vida não é suas vontades. A Bia falou sobre, tem que beber água. Quem domina a nossa vida não é as minhas vontades, né? E eu gosto muito porque a palavra ela fala muito sobre o jejum. No mundo da nutrição, eles usam muito alguns profissionais essa questão do jejum intermitente, né? E a Bia pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas trazendo para a questão espiritual, né? O jejum, em várias passagens da Bíblia, foi usado como uma forma de fortalecimento. Aí você pensa, como assim? Eu tiro o alimento e eu me torno mais forte? No livro de Daniel, no capítulo 10, fala que Daniel era um homem que ele fez um propósito com Deus, porque ele teve uma visão, Manu, de algo que estava acontecendo muito ruim, que iria acontecer com o povo de Israel. Entende? E aí ele, para entender essa visão que ele teve, ele decidiu fazer um propósito. E aí o que que ele fez? Ele só comia coisas que vinham da terra. Ele não se alimentava dos manjares dos reinos, né? Mas ele comia tudo que vinha da terra, tudo que vinha da terra. E aí a Bíblia fala que depois desses 21 dias, Daniel estava mais viçoso, estava mais forte. E aí como é que explica isso, né? A nutrição com certeza deve explicar isso, mas para o reino espiritual é isso, eu dizendo, eu não sou dominado pelas minhas vontades. Eu não sou dominado pelos meus desejos. Eu sou dominado pelo meu autoconhecimento, pelo que eu entendo que eu preciso e o que eu não preciso. Isso é muito forte, porque se você realmente ceder a todos os seus desejos, você não consegue alcançar uma vida próspera. A gente muitas vezes nós somos muito mal educadas em relação aos nossos desejos. A gente sente algo e quer imediatamente fazer com que aquele algo aconteça. E isso nos afasta de uma vida próspera, nos afasta da virtude. É o não que a gente diz que muitas vezes vai nos fazer alcançar algo maior. E se a gente não faz isso, não educa o nosso corpo para o sono, como tu disse, tá ali sempre Conectado. 9 horas da noite com tudo escuro e você com aquela luz do celular, isso vai atrapalhar o seu sono. Se você não educa os seus hábitos para identificar, é fome, é sede, é apenas um impulso de comer algo, ou é algo que se você esperar um pouquinho vai passar, um café amargo vai suprir. Então, esse autoconhecimento, ele é necessário porque faz com que a gente diga nãos que a gente precisa dizer. A gente precisa educar, a gente precisa se educar. Eu preciso me educar a dizer não para mim. Porque se eu disser sim para tudo, a gente até brincou uma vez, né? Aí eu vou comer só farinha branca, açúcar refinado, porque é aquilo que você sente mais prazer.
Só que quando, ao mesmo tempo, você tira esses certos hábitos e começa a se alimentar de uma maneira mais correta, realmente a farinha branca, o açúcar, não faz essa falta que faz quando você está em total desequilíbrio. Vira um hábito, né? Você torna aquilo ali um hábito. Então, assim, hoje eu desejo comer comida saudável. Eu adoro frutas, legumes. Eu amo. Eu gosto, mas porque é um hábito meu, né? Eu não desejo um fast food, nem pra mim, não, sabe? Então, assim, é quando você constrói realmente um estilo de vida. E as pessoas, elas têm que ter essa noção de construção. Elas querem muito o imediatismo, né? O pra ontem. É agora ou nunca. E quando a gente entra na parte da espiritualidade também, que a gente que tá falando do não, né? É difícil você dizer não. É muito difícil você viver em obediência. Sim. É muito difícil. Mas por isso as pessoas que eu acho assim. Eu não vou nem falar de religião, mas eu acho que a religião ela é um pouco da fuga que as pessoas querem culpar para não querer seguir a Cristo, sabe? Então, porque eu não quero eu vou Abdicar, né? abdicar das minhas coisas, eu justifico aqui na minha religião, né? Mas não é isso, né? E tudo que Deus quer é que você seja semelhante a Jesus, né? Para você caminhar com Ele. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Então, não é só a parte do comer, que isso também é um sacrifício muito grande para algumas pessoas, você não comer algo que você gosta. Mas tem muitas outras coisas envolvidas, né, nesse meio de você seguir em obediência. Eu digo muito que você se nutre com tudo que você assiste, com tudo que você escuta, com tudo que Sim. você vê, com o meio Os que você anda, ambientes, né? os ambientes. Então, tudo você está se nutrindo de alguma forma. Se nutrindo ou se intoxicando, né? Então a gente tem que entender o que é que eu tô colocando no meu meio, quem é que eu coloco pra dentro da minha casa, muito pra bom. quem que eu conto as minhas coisas, com quem que eu compartilho, né? A A minha minha vida, vida, né? o íntimo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito durante esse tempo de construção, porque eu quis trabalhar nessa área justamente para ajudar pessoas que passam, né, por compulsão alimentar, ansiedade, depressão e tudo mais, ajudar elas a desenvolver um novo estilo de vida, mas principalmente despertar nelas a importância de que só existe uma vida bem nutrida se ela for nutrida com propósito. Que você tem que nutrir o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Não tem para onde correr. E para mim o espiritual é a base, é o que sustenta. Entendeu? Que é como se fosse ali, se acabar todas as reservas, eu tenho a minha reserva energética, Verdade. é o meu espírito, sabe? Minha Então, fé. é a minha fé. É. Então, assim, entra muito disso aí, tem que ser trabalhado todos os dias, porque somos falhos, né? Somos humanos. Mas quando a gente fala de fé, uma pessoa que fala, eu tenho muita fé e tudo, mas ela vive ansiosa, ela vive com medo, ela vive com pensamentos para baixos. Que fé é essa? Que fé pequena é essa? Então, se você não tem fé no Criador de tudo, né? Você Até nunca por vai. obediência, Por né, Bia? obediência, mas se você não tem fé no Criador de tudo e não consegue descansar com a paz que excede todo entendimento, você nunca vai ter fé em você, que você é capaz de poder evoluir como ser humano, de poder melhorar. Então a pessoa ela vai criando um próprio bloqueio, e eu acho que tudo começa por ela não ter um espiritual forte. Ela não ter ali uma base alicerce, realmente. né? Exatamente. Então eu acho que, tipo assim, sempre o espiritual ele deve ser a base para você nutrir os outros corpos. Não tem outra saída. Até porque vão ter momentos que só Deus. Vão Exatamente. ter momentos que a sua inteligência não Exatamente. resolve, o seu dinheiro, a sua dieta, o seu corpo musculoso, nada vai resolver. É só Deus, é só a Exatamente. presença de Deus que vai lhe sustentar em algumas situações. São os momentos mais importantes, São os né? mais importantes. Isso é tão real, né? Isso é tão real que a gente está conversando aqui que você acaba refletindo sobre isso, né? Se Deus me amou a tal ponto, né? A tal ponto de entregar o único filho dele, como é que eu não vou me amar? Entende? Então, assim, é muito racional, tu entende? Te coloca a fé, mas é uma fé racional, tu tá entendendo? É pelo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, eu faço isso porque Deus me amou primeiro. Então, se ele me amou primeiro, eu não vou me amar por quê, né, Exatamente. Bia? Quando entendemos que somos preciosos, filhos amados, a gente também não permite que ninguém trate a gente da maneira que essa pessoa bem entende. Aí a gente também começa a nutrir o corpo emocional. Então, o meio que a gente vive, as nossas relações interpessoais, amizades, relacionamentos, a gente começa a impor limites. E aí começam a falar, inclusive, tá muito radical.
tá muito assim radical. E não sei, não é radical. É porque eu nasci para ser criada e amada dessa eu me forma que eu fui posicionei, ensinada né? em Cristo, eu me posicionei em Cristo. E Ele quer isso para mim, Ele quer o melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para minha vida, e é isso que eu quero viver. Então, quando você entende isso, você vira uma máquina de tipo assim, tá Não tudo negocia, desmoronando, né? Eu não tô toda negocia. arrepiada, eu tô toda Não se arrepiada. distrai. Mas a Mas gente tem que saber o nosso valor e tem que mostrar para os outros que a gente sabe o nosso valor. A Exato. Juliana isso é sobre Júlio, limites. Aprender a dizer não também. aprender a dizer Muita gente não não pra consegue gente. dizer não. Não Eu consegue. recebo muito no consultório paciente, doutora, mas eu não sei dizer não. Ah, mas tá acontecendo isso, porque eu escuto muitas histórias pessoais mesmo, né? Sim. Então, assim, tá acontecendo muito isso, eu não consigo dizer não, eu sou uma pessoa que eu não sei, aí você vai dizer sim para todo mundo e não para você até quando? Você vai viver nessa situação infeliz desse jeito até quando? Quando é que você vai aprender que você só vai conseguir amar o outro e cuidar melhor do outro quando você tiver compaixão e amor por você mesma? Então você tem que se respeitar para ter o respeito do outro, né? Então é tudo uma construção, mas sempre começa pela gente, né? Sempre é o que é que eu estou construindo em mim para refletir no outro. Então nunca é sobre o outro, é sobre eu. O que é Sim. que eu estou fazendo? Então eu não gosto de quem terceiriza, quem culpa os outros, quem faz. Não, Sim. gente, cada um é responsável pelo que faz, se faz é porque quer. Então, se você quer evoluir, se você quer ser uma pessoa melhor, faça por Autorresponsabilidade, você. né? Autorresponsabilidade. Saber os seus limites. É muito engraçado isso, vocês terem tocado nesse ponto, né? Que eu escuto muito, assim, às vezes até trazendo um link. O fato da gente ser solteira, né? E muitos colegas às vezes falam, ah, mas Ana, e é isso, e aquilo. E aí, quando você entende, gente, isso é muito louco mesmo. Quando você entende, tá entendendo quais são os seus critérios e o que você não abre mão, parece loucura para quem já abre margem muito fácil. É, Entende? Só que não é sobre a pessoa entender, é sobre eu entender o que eu preciso e o que eu não preciso. E estando isso muito certo, as vozes externas, elas não vão influenciar. Então, é realmente eu exatamente. saber o meu valor, saber o limite, eu saber o que eu preciso e o que eu não preciso, saber o que eu estou disposta a abrir mão e o que eu não estou disposta a abrir mão, né? E aí, nessa tua fala, quando você disse também que, quando começou a se posicionar, quando você começou a entender o que você queria e o que não queria, as pessoas falavam, né? Ah, mas é muito radical e tudo. E aí, eu acho muito interessante uma frase que eu ouvi uma vez na igreja que dizia assim, Manu, né? Quando você fala com alguém que não sabe quem é, sabendo você quem é, isso soa como soberba. Então, quem não sabe quem é, quando escuta alguém que sabe quem é, soa como soberba. É verdade. Entende? E nem é sobre você, é sobre a pessoa. É verdade. Completamente. E você estava falando, né, de você impor limites, né, de você saber o que você quer. Mais importante do que a velocidade é a direção que você está indo. Sim. É o caminho que você está indo. Então, a gente vive num mundo muito acelerado, né? São muitas cobranças também para todos os lados. E eu já me libertei desse peso de ter que de cobrança, sabe? Porque Deus sabe o melhor para minha vida. Então, eu tenho paciência de esperar o que é o melhor para minha vida. Amém. Então, eu poderia, pela força do meu braço, querer tomar atitudes que ia acelerar processos, mas eu não iria ser feliz. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa pausa, essa sabedoria de que se a gente está aqui, né, não sabe até quando, vamos tentar pelo menos viver de uma forma plena, é, feliz de verdade, né? Colher bons frutos. Então, são coisas que hoje eu não negocio princípios e valores, eu não estou em todo lugar, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de quem chega para falar de alguém para mim, eu já não confio, porque eu não sei se vai levar daqui para lá também. Sim. Então, assim, há um tempo já eu tô saindo desse meio que o mundo está sendo levado, né? Que é um meio muito fofoca, é inveja, é não sei o quê. E eu não tenho paciência para isso. Eu tô focada em realmente na minha vida. E as pessoas têm que entender que quando elas focam na vida delas, elas são muito mais felizes, né? As coisas Então florescem. e aí é que As entra de coisas novo, florescem. quando você nutre o seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, você se nutre com propósito, você não tem tempo para ninguém, você não tem tempo
pra ficar de conversa besta, de falar da vida dos outros, você não tem tempo. Eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho, eu quero é descansar. Então, assim, se eu não tô descansando, eu tô lá no culto, na igreja. Então, ou então eu tô treinando na academia. São as Mas distrações eu da acho vida. que exatamente é quando você se coloca como prioridade número 1 da sua vida. Só você pode fazer por você, ninguém mais vai fazer. Então, as pessoas, elas têm mania também de se vitimizar. Ah, porque aconteceu isso comigo? Ah, porque isso não sei o quê. Todo mundo tem uma historinha triste. Sim. Todo mundo. Eu também tenho. Mas deixa eu te contar, ninguém tá nem aí. Infelizmente, ninguém tá nem aí para as historinhas tristes. Todo mundo vai ter. E é normal a gente passar por tribulações, é normal. Mas se toda essa tribulação, se todo esse sofrimento, se toda essa historinha triste fez você crescer, fez você se aproximar de Deus, fez você evoluir como ser humano, isso já serviu, já cumpriu o propósito desse processo que você viveu. Então, pronto, o propósito daquilo foi cumprido. Aquilo foi necessário para lhe construir. Então, as pessoas têm que entender também que até o que acontece de ruim, às vezes vem para você aprender, para você crescer, evoluir como ser humano, né? Não você se vitimizar. Senão você vai ficar nesse ciclo para sempre de vítima, e aí é que você não sai da sua bolha. E infelizmente não tem A tua área durabilidade tem como nisso. ajudar nisso, Pia? Porque, por exemplo, tu falou, eu sou toda modulada. E eu sei que cada. Eu amei isso, amei. Eu já quero ser modulada também. Já quero, já vou marcar minha consulta. E eu sei que cada pessoa é individual, a prescrição para cada pessoa, mas existem, sei lá, alguns suplementos que não podem faltar, independente de, que você de quem você seja. Se você é uma mulher de 20 ou uma mulher de 40, por exemplo, você tem que ter, sei lá, ômega 3. Existem Sim. certos Eu que amo. até facilita nisso, da gente sair, às vezes, desse processo letárgico, de esperar que as coisas aconteçam. E olha, menina, toma aí sei Dá um lá, start, né, uma mano? vitamina tal e anima e Todo mundo vai. gosta dessa dica, Né? né? Dá aí uma dica dessa que eu amo, essas dicas. Não, ômega 3 é um suplemento fantástico, que eu sou fã. Ele é neuroprotetor, né? Ele tem um potencial anti-inflamatório, tanto do corpo todo quanto a nível cerebral. Então é fantástico. Mas o que eu digo muito, Manu, é que eu não gosto de falar o que é bom para todo mundo, porque nem todo mundo é igual. Sim. Aí você tá falando desse processo letárgico. Por que essa pessoa tá letárgica? Por que ela tá ali, né? Ou fraca, ou com sono, tá o dia inteiro ali bocejando, tá mal? O que que tá acontecendo? Então, investigar a Eu já tô causa. bocejando, só foi falar, eu já... Não, glutamina, glutamina. Pelo amor de Deus. Fala aí, Bia. Não, a glutamina para mim é intestino. Intestino. Tá com problema de intestino, a gente Ai, pensa em é? glutamina. Se Olha. não, não precisa. Nosso corpo ele produz glutamina perfeitamente bem. Mas se tiver algum problema a nível intestinal, ou se for um paciente que esteja passando por um processo de quimioterapia, né, tratamento oncológico ali, a gente também pensa. Mas Queria até aproveitar que a Bia tá aqui na mesa com a gente. Muito interessante essa questão que você Vai, quer já você. pedi a dieta dela. Tem que aproveitar. Mas assim, você falou que não tem uma receita de bolo para todo mundo, né? É um ômega 3, é glutamina para todo mundo. E recentemente eu fiz uns exames de verdade. E aí o médico falou que tava com o hormônio um pouco mais baixo, né? O hormônio da testosterona. E aí eu perguntei para ele, era um ginecologista, na verdade, né? E aí ele disse: Ana, o nosso corpo é perfeito. Está mais baixo, mas eu não penso que isso pode te afetar. Se você for em um outro especialista, talvez ele vai dizer, tome, isso vai gerar consequências a longo prazo, né? Essa questão hormonal, inclusive tem índices de CA, de câncer, mulheres que tomam esses hormônios. E aí é muito interessante, por isso que eu queria ouvir de você como especialista, né? O que é que você acha sobre essa questão realmente de reposição Da hormonal? não, eu acho que a reposição hormonal, em alguns casos, elas são necessárias, mas a reposição hormonal, quando realmente tem indicação, não por estética, né? Ótimo. Mas não é comum você repor testosterona, não é comum assim, porque baixou. Não, às vezes tem outros meios ali que você pode fazer, porém, depende dos casos. Tem casos que você tem que repor. Mas, pessoal, isso é muito individual. E não é você repor como você repõe a testosterona de um homem. Não tem nada a ver. Então, assim, é você ir no especialista correto. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque não é minha área. Sim. Né? Aí já é com o nutrólogo, endócrino. Mas quando você está com o acompanhamento correto, que você ele confia no profissional, eu acho que você tem que seguir. E sim, os hormônios, eles comandam a gente.
Então a gente tem que entender ali, às vezes eu tô com alguma deficiência hormonal, eu preciso ajustar um desequilíbrio ali e eu acho válido. Então tudo tem que ser investigado. Por isso que eu digo, somos seres individuais. Às vezes você tá com os hormônios ali todos reguladinhos, mas você tá com deficiência nutricional. Você precisa ajustar nutrientes, vitaminas, aí é comigo. Né? Que esses nutrientes são essenciais para a produção de neurotransmissores. Então aí você não tem ânimo, você não tem energia, você não tem vitalidade. Então, não tem como, que é o quê? Ferro, vitamina D, que na verdade é o hormônio D, não é uma vitamina, é um hormônio. Magnésio, o nosso solo está cada vez mais pobre em magnésio, né? Então, a suplementação nunca foi tão necessária, né? Então, a gente tem que pensar em vários outros vitaminas, Tem minerais, vários zinco, tipos de magnésio, né? vários. O que eu mais gosto para o cérebro, né, para melhorar foco e atenção, é o Magtem, que é o magnésio L-treonato, mas a patente do Magtem, mais biodisponível. Ele é o melhor, assim, para foco, atenção, né? Mas Anota, o vamos magnésio, anotar. Eu já anotei. mas magnésio bisglicinato também é muito bom para ansiedade, né? A gente pode pensar também no inositol, no sono também dá certo. Mas o Magtem eu gosto dele para ansiedade, para foco, para atenção, para tudo. Ele é fantástico. Amei. Então, assim, tem magnésio para tudo, né? Tá com problema intestinal ali, constipação também, citrato de magnésio. Então, a gente tem que pensar o que é que se encaixa para cada paciente. Não é sair dando tudo, nem na mesma dose. Por isso que eu não gosto muito de polivitamínico, porque às vezes você está só gastando dinheiro fora. A sua necessidade não vai conter ali naquele potinho que tem não sei quantas vitaminas e a dose está baixa, né, do que você precisa. Por exemplo, se você tiver uma deficiência de B12. Eu vejo muito no consultório, né? A pessoa, eu tô com a memória ruim, tô péssima, falta de foco. Quando vai ver a B12 tá lá, 200, 300, minha filha, não sei como. Não tem memória que chega, aí tá lá com formigamento na mão, nos pés, sintomas, né, de deficiência de B12. Então, geralmente quando a gente tem uma deficiência de B12, geralmente a gente tem do complexo B todo. Então, eu sempre gosto de pedir nos exames, né, principalmente B6, B9, B12 para avaliar, que são as 3 amiguinhas do cérebro, né? São as 3 responsáveis por você ter mais foco, mais energia, né? E aí a gente tem que pensar em todo esse contexto, né? Vitamina D, muita gente chega no consultório com vitamina D lá embaixo. Eu vejo 15, 20, não pode. Para mim, no mínimo do mínimo do aceitável é 50, mas eu gosto acima de 60. 60 para mim tá lindo, de 60 e 80 tá lindo. Agora baixo, não tem como. Não tem como. Isso tudo vai impactar na maneira como a gente reage a tudo, né? Então, é importante Completamente. a Vitamina D neuronutrição baixa por isso. dá depressão. Olha Ferro aí. baixo dá depressão. Uma vez eu atendi uma paciente que chegou no consultório com ferritina de 10. É no mínimo, para mim, no mínimo do aceitável é 70. Meu Deus. Eu falo, eu não sei Nossa. como é que você tem energia para fazer aqui, tudo. né? Aí eu fui no médico, o médico ainda disse que eu não tenho jeito, que eu vou ter que passar a vida toda tomando remédio, porque eu tenho artrite reumatoide, e eu vou ter que tomar remédio a vida toda, e eu tomo também remédio para isso, para aquilo, para depressão também. Aí eu peguei e disse assim, e o médico viu os teus exames, esses aqui? Não, viu não, e disse que a alimentação, o estilo de vida era só um paliativo, que eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Meu Deus. Eu, rapaz, troque de médico. É. Por favor, troque de médico, porque eu não sei como é que se Inadmissível. formou. Então, às vezes, são pessoas assim que realmente elas não querem ter trabalho com o paciente. Eu já percebi isso. Porque você passar 10, 20 minutos numa sala com o paciente e você não descobre nada da vida dele. Verdade. Eu passo 2 horas, ainda vou, às vezes, falar no WhatsApp com a paciente, eu ainda estou descobrindo coisas sobre ela, e ainda peço um questionário antes para ela responder. Então, são coisas que eu digo muito assim, o melhor profissional não é o que foi formado não sei aonde, tem doutorado, mestrado, não, o melhor profissional é aquele que lhe dá atenção. É verdade. É o que lhe dá atenção, é o que vai comprar seu caso, vai lhe puxar aqui, vem cá, me conte, deixa eu ver, deixa eu avaliar. É o que vai lhe dar atenção. Porque ele pode ser nomeado o que for, mas se ele não olhar para você da mesma forma que ele tá olhando pro coleguinha, para você ele não vai ser bom. Essa é a minha nutricionista. Mito ou verdade? Emagrecer após os 40 é difícil? Não é que é difícil, assim, né? Eu acho que é muito. Quando você vem construindo um estilo de vida ali, que você treina, que você se exercita, que você já come bem, Mas se eu torna não fácil. venho, mas se eu não Se venho, você não vem, é porque a tendência que a gente tem ao longo da vida, né? Após os 40 principalmente, é perder essa massa muscular, né?
é você criar ali uma resistênciazinha maior à insulina, as mulheres têm uma mania ali de pular proteína, não comem muita proteína. Então acaba que isso vai prejudicando todo o nosso metabolismo. Então não esquecer do básico bem feito, tentar priorizar boas noites de sono, se exercitar, se hidratar, comer proteína. Então assim, você tem que fazer tudo que seja favorável ao seu corpo. Não é impossível, porque tem pessoas com corpo lindo, atlético, de 60 anos, e pessoas com corpo de 20 anos que não chega nem perto da de 60. Então é muito relativo, é o estilo de vida que você escolhe, é o direcionamento que você vai, são os profissionais que você quer ali para caminhar junto, para lhe orientar no meio do caminho. Mas é você quem constrói quem você quer ser, né? E eu acho que essa construção na terceira idade, 60, 70, ela começa na juventude. Então a gente não pode negligenciar o autocuidado que entra o se nutrir com propósito. É você começar hoje. É você já começou a saúde do futuro, ela começa agora. Então é você não deixar para depois isso, sabe? Não, não. Lá na frente eu me cuido. Não, lá na frente o quê, gente? Lá na frente você não sabe nem se vai estar vivo mais. 5, 10, 15, 20, 50 anos. E vai estar vivo como? Vivendo de que jeito? Porque a gente tem que entender, né, que até isso é importante, a forma como a gente vive, né? Isso que é riqueza de verdade, você viver bem, você viver em ciclos, né, que você são pessoas queridas, né? E você tem ali liberdade de fazer o que você quer, que você tem saúde e que você pode ainda na terceira idade passear, pegar um carro, dirigir, sabe? São coisas básicas que as pessoas negligenciam. Meu pai, ele sempre se cuidou a vida inteira. Ele tem um corpo atlético, sempre cuidou da alimentação. E meu pai hoje fez 70 anos em julho do ano passado. Só E uma eu pausa, viu, vejo. Manu? Eu tava no tribunal com o pai dela na quarta-feira e os desembargadores falaram assim: tá com 73? Aí ele falou: não, 71. Aí ele: tá com cara de 53. É Não, ele verdade. parece. Parece. E eu vejo assim, o E ele tem processo quantos de. anos? Ele tem 70. 71, é? Eu achei que fosse 70, agora eu não sei. Ele é de 54. 70 mais. Pronto. E eu vejo o processo de envelhecimento do meu pai. É completamente diferente do processo de envelhecimento de alguns pais de amigas que não se cuidam. Sim. E Incrível. isso faz com que, mais do que nunca, eu entenda a necessidade de se cuidar. Tem uma Sim. frase do Ícaro de Carvalho que eu amo, que ele fala que muitas pessoas falam, ai, tem filhos e falam, eu morreria pelos meus filhos. E ele sempre gosta de questionar essas pessoas. E você viveria por pelos seus eles, filhos? né? Porque viver pelos seus filhos é cuidar da alimentação, Exatamente. é fazer exercício físico para que você tenha uma vida longa e independente. Porque senão a gente chega aos 60 e 60 é muito jovem, mas Amém. chega aos 60 cheio de problemas de saúde. E não pode, gente, 60 é Amém. muito jovem. Se você realmente não Exatamente. começa a se cuidar ali com 30, com 40, você vai chegar aos 60, que é super jovem, cheio de problema de saúde. Isso não pode acontecer. Então a gente tem mais do que nunca hoje, com todo o conhecimento que a gente tem acesso, que realmente se cuidar. Ai, não quero ir para academia hoje. Sinto muito, você vai ter que ir. Eu digo muito para os pacientes, né? Adulto faz o que. Não, criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Porque não tem, gente, o que ficar passando a mão na cabeça. A gente não tem que acordar todo dia, tomar banho, escovar os dentes, tem que todo dia beber água, tem todo dia que se exercitar. O sedentarismo, ele é uma doença. Isso não dá pra gente normalizar, romantizar. Ah, eu não vou fazer nada hoje, eu vou ficar só dormindo. Na manhã também. Não, porque eu tô com preguiça. Você fica mais Preguiça. cansado, né, Você Bia? fica mais cansado. É Preguiça. Então, assim, é você também tirar. A boca tem poder, né? É você tirar da boca essas palavras que lhe colocam pra baixo. Ah, eu tenho preguiça. Ah, eu não consigo. Eu não sou capaz. Para. Não tá. Entende? Então, tem gente que fica se puxando pra baixo. Eu acho que tem um momento. Eu falei, eu passei a vida inteira sem me cuidar e sem fazer atividade física. Cheguei ali na pandemia bem sobrepeso mesmo. E aí, quando eu falo que quando eu fui nutricionista e fiz a biopedância e fiz com uma pessoa muito responsável, e era 50% gordura, as pessoas, mentira, não pode. Eu falei, é muita gordura, eu não tinha quase nada de massa magra, né? Realmente, e dava 48 e alguma coisinha, né, o percentual de gordura, e ele ficou muito assustado, porque jovem com esse peso, com essa quantidade de gordura, né,
E realmente eu deixei muito tempo passar. Eu falo isso porque eu sei que muita gente vai entender isso, vai se conectar com isso. Mas em alguns momentos eu não conseguia mesmo, né? Eu lembro quando os meninos nasceram, eu tive gêmeos e eu fiz, pronto, isso aqui é o que eu posso dar. Nada mais além disso eu posso dar. E quando você fala que você tem que se priorizar, você tem que priorizar sem trazer ansiedade. Às vezes, o nosso discurso que a gente está falando, e a gente está falando de uma forma geral, porque cada pessoa é uma pessoa, está vivendo um momento diferente. Tem momentos que a gente só tem que deixar passar, porque tudo passa. Né? Passar aquele momento mais conflituoso, mais difícil, deixar girar e daqui a pouco você se reencontrar e se conectar para realmente dar certo, para você virar essa chave, não esperar, né, realmente É o muito autoconhecimento, tempo, né? mas existem momentos, existem fases na sua vida que você não consegue dar mais do que está dando naquele momento. E isso não é falta de disciplina, isso não é falta de foco, não, isso é você se conhecer e entender que hoje é só isso que eu consigo, mas eu sei da importância que eu vou ter que resgatar isso. Então, E saber pedir ajuda, e né, muitas vezes Elis? esse discurso aqui vai ser para pessoas que já passaram por isso e já estão na fase de eu quero me reencontrar e eu quero voltar para essa disciplina e foco. E esse discurso também é para aquelas pessoas que eu estou entendendo a importância. Porque o conhecimento é isso, eu vou conhecendo a importância. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida sem entender nem a importância. Por isso que eu falo, o movimento de se mover, de ir até a nutrição, não é um caminho em vão, mesmo que aquela folha esteja guardada dentro de uma gaveta. Já foi um conhecimento que ela nunca teve e ela começou a ter pela primeira vez esse contato. Aqui a conversa, a gente fala um nível de pessoas que já estão nesse percurso, né? Já estão caminhando, assim, já faz tempo, já entendo a importância da alimentação, eu preciso conhecer meu corpo, quais são os sinais de inflamação que aquele alimento me traz, mas existem outras pessoas que ainda estão lá muito atrás, né? E a rede social, ela traz o conhecimento, eu consigo entender muito coisas que eu não entendia antes, mas às vezes traz uma ideia de que eu não consigo alcançar. É Que é porque tem tão perfeito a a vida. comparação, né? A vida perfeita do É outro. tão perfeita a vida do outro que isso não vai dar certo pra mim. Eu não É consigo onde ser entra assim. dar o primeiro passo, né? E não Então, desprezar os pequenos começos, os né? pequenos começos, para quem tá numa fase muito anterior, né, e que tá num momento muito difícil e que você só consegue dar isso, sobreviver àquele dia, né? Então, existem outras chances, existe o outro dia e essa conversa é para conhecer, é para entender que a gente pode, né, com equilíbrio de mente, corpo e espírito, e ninguém aqui tá falando de perfeição e que a gente consegue equilibrar tudo e que tudo é. Não, a gente tá tentando, né? Todo dia a Com gente tá certeza. tentando. É o poder do 1%. Porque tem gente que ou é 8 ou é 80. Ah, se não for para ser focado, se não for para fazer isso, eu não vou nem fazer. Se não for para ir treinar todo dia, não vou não. Gente, não é assim. Uma coisinha que você faz O ali, começo, né? Assim, né? uma coisa que você faz é alguma coisa. Ah, já não bebo água, aumente a hidratação. Ah, eu não como nada saudável. Faça uma refeição do dia saudável, uma. Ah, eu nunca li a Bíblia, não tenho relacionamento com Deus, não sei o quê. Lê um provérbio por dia Ler um antes de começar a ler a provérbio. Bíblia. Legal. E o início vai ser muito Vai difícil. devagar, ainda mais a pessoa ela tem que entender que ela precisa sair de onde ela tá. E Amém. muitas vezes as pessoas elas não saem, elas estancam ali no meio do caminho e fala logo, joga a toalha, não quero, não consigo. Tem que Aí passar se não, primeiro, né, Bia? se não, aí quando eu digo que é 880, porque quando não faz isso aí é radical. Faz uma dieta restrita, uma dieta maluca ali de uma Insustentável. semana insustentável, emagrece ali para depois ganhar o dobro. É. Não, eu passei 12 dias sem malhar, que eu viajei, e andava muito nessa viagem, andava muito. Quando eu cheguei, eu fui pra academia, assim, quase chorando. Eu não queria ir pra academia, porque eu não tenho 10 anos de história de academia, né? Então, assim, eu tenho um tempo, eu consigo manter isso, eu vou sempre, mas 12 dias pra mim já foi um período, assim, que poxa, será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir voltar a correr? Será que eu consigo? A alimentação foi mais tranquilo, mas a atividade física foi muito difícil. Quase chorando na academia, mas eu vou, eu tô aqui, eu tenho que ir. Até o cérebro se adaptar de novo a entender a disciplina, né? E você ganhar também resistência, né? Porque você só consegue evoluir na academia quando você vai ganhando mais musculatura, você vai Sim. vendo mais resultado, você vai criando mais resistência. Para isso você não pode desistir.
Não pode, Você vai ter vai que sem ir querer, dia né? após dia, vai indo. E aí que é a importância de você estar bem suplementada e bem nutrida, porque às vezes a gente confunde muito. Vamos supor que eu estava falando de alguns pacientes que chegam com deficiências nutricionais mais graves e avançadas, não tem energia, não tem como, gente. Não, Verdade. não tem como. Como é que você puxa ferro? Não tem energia. Verdade. Então, quando você tem uma desnutrição ali, primeiro a gente ajusta, identifica aquilo ali, começa o que consegue ali, escutando o seu corpo, mas pelo menos sair de onde você estava. Então, nunca a gente deve menosprezar, né, os pequenos passinhos da vida, porque eles Demais. são passos. É, se você ficar enchendo esse copo aqui de gota em gota, uma hora ele vai transbordar. Então, uma gota ali é alguma coisa. Então, as pessoas elas têm que focar mais no próprio processo delas, sem se comparar com o outro. Eu dou muito conselho para as minhas pacientes. Olha, você que mexe muito no celular, gosta, pronto, pois deixe de seguir todo mundo que tende a você se comparar. Deixe de seguir, de acompanhar. Silencie. Não queira saber da vida do outro. Você não quer construir novos hábitos, uma nova vida? Você não quer ter uma vida saudável? Você não quer atingir esse objetivo aqui que você me contou? O que você está fazendo para chegar lá? Se comparando, se diminuindo? Você não vai chegar nunca. Então, vá assistir, vá ler conteúdos que lhe estimulem a ser alguém melhor, né? De uma forma intelectual, que eu falo. Assista pessoas, veja conteúdos de pessoas que você se inspira. Não que você queira ser igual, mas que você acha plausível, né? Então, assim, pessoas que estão ali só inflamando a internet, porque tem muita coisa desnecessária na internet, deixe de seguir, não acompanhe isso não. Site de fofoca, coisa da vida dos outros, a pessoa que fez ali aspiração de não ser... Gente, para! Vocês não podem comparar pessoas normais com pessoas que são criadas na internet. Essas figuras não existem. Elas foram criadas por elas mesmas. E editadas, porque ninguém vê o bastidor, todo mundo só vê Sim. o que é postado. Sim. Então, para de comparar. E aí que entra a parte de nutrir o corpo físico, mental, emocional, espiritual. O mental entra nisso, que é o que que você está vendo, quais são os conteúdos que você está assistindo, né? Os filmes que você vê, né? Então, tudo é isso. O emocional, as relações interpessoais, o meio, as amizades que te chamam para ambientes que não é para tu estar lá mais, não é para você estar ali se você não quer aquilo para sua vida. Então é você aprender a dizer não, é você realmente impor limites e não parar até você chegar no estágio ali de equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, de tipo, opa, hoje eu estou feliz, eu realmente me sinto bem, né? Não vai existir nunca a perfeição, mas você vai sentir essa paz, né? Essa tranquilidade de você estar no seu caminho, fazendo o que deve ser feito, vivendo sua vida, sem se comparar com a do outro, sem querer saber a vida do outro. E nada mais gratificante para a gente e para Deus isso. Porque a gente tem que fazer o nosso, né? Cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa jornada. Então, é a gente não se distrair com as belezas dos caminhos que não são os nossos, né? Eu vi uma frase, acho que essa é de Carpinejar. Maravilhosa essa frase, porque é justamente isso. A gente vê muita coisa bela na vida do outro, mas você não sabe o que que aquele outro passou para ter tanta coisa bela ali acontecendo. Ou você não sabe se aquilo tudo é uma farsa. Você só sabe de uma coisa, do que você vive, da sua verdade, da sua identidade. E muitos ainda não descobriram nem a própria identidade. Então, essa busca diária é fantástica, assim, quando você entende que é você por você, é o seu processo, ninguém vem te salvar. E é uma vitória para cada corpo todos os dias. E é você seguindo nisso. Não tem como dar errado quando você Se está no basear seu em caminho. você. É você se basear em você. Perfeito. Bia, meu amor, você é poesia pura. Quando Ai, a Ana fez esse encontro acontecer. E quando a Ana me mostrou o teu perfil, eu falei, meu Deus, que mulher linda é essa? Essa mulher de verdade, Ana. E ela falou, Manu, ela ainda é mais linda por dentro. E é verdade, tudo que você disse, eu estava aqui só ouvindo, encantada com a mensagem, com a força de todas as palavras que você nos abençoou aqui no episódio de hoje, porque são conversas necessárias. A Ana veio também para deixar tudo ainda mais especial. São conversas necessárias. Muitas vezes a gente fica se questionando: será que eu consigo? Mas já tentei tantas vezes, já é. falhei tantas vezes. Tenta mais uma vez. É 1%. Essa força do 1% é algo que a gente tem que relembrar diariamente. Porque uma gota d'água no final do dia faz o copo transbordar. E você, ouvindo isso de uma pessoa
que sabe o que está falando, que é uma profissional da área, faz com que a gente fique mais forte. Mulheres precisam de mulheres. É A verdade. gente fala muito Das isso. mulheres certas. Certas. Das mulheres As mulheres certas. certas. Das mulheres A gente certas. fala muito E isso. é você se desafiar mesmo, assim, às vezes quando você vê, essa porta tá fechada, como é que você sabe que ela tá fechada? Empurra, é você tentar de novo. Empurra, que pode ser que ela abra. Então é você não se deixar Você abater, persistir, você né? persistir, você fazer o que tem que ser feito por você, ter a autorresponsabilidade, né? Como a gente estava falando, que é o começo de tudo, é o despertar da sua própria consciência, que quando você desperta a sua consciência, você desperta a sua autorresponsabilidade do que só você pode fazer por você, e aí você consegue tomar decisões coerentes com a realidade, com o futuro que você quer criar. Eu acho que é isso. A Eu tenho gigante certeza Oprah, que é isso. a gigante Oprah tem um discurso que eu adoro, que ela fala que quando você estiver dentro de um buraco e chegou lá mesmo no fim, você não tem outra opção, você vai ter que escalar. É verdade. Você só consegue escalar. Então, chegou no buraco, vivencia aquele fracasso, vivencia que você realmente falhou, porque você está viva e você pode falhar, mas você vai ter que subir. Eu acho isso incrível, porque a nossa vida, de vez em quando, a gente tem esses buracos aí pela frente, né? E a gente tem que usar tudo isso para a gente aprender mesmo a escalar e mudar a rota. É isso, obrigada, Ana. Eu tô agradecendo porque obrigada. infelizmente chegamos ao Chegamos fim. A ao fim, conversa gente, tá não tá acreditando porque a gente não acredita. que o relógio marcou, porque foi muito rápido. Muito, Mas muito você já pode rápido. convidar de novo, né? Convidaremos Gente, não pode muitas achar vezes. ruim. Eu já vou marcar minha consulta. Todo mundo, eu tenho certeza que vai querer uma consulta favor. também. Seu Instagram, por favor. Ela fala, vai estar aí na tela, Vai né? tá A na Duda já tela, pegou, né? já vai estar na tela. E é isso, Ana. Você Obrigada, é luz. meninas. Você já participou outra vez aqui, eu já disse isso. Você realmente é a mulher que ilumina o caminho das outras. Muitíssimo obrigada por sua entrega, por suas palavras. Ai, mano. Bia, obrigada também mais uma vez. Obrigada. Você Eu que é agradeço, eu apaixonante, amei, inteligentíssima. Eu já gente. quero ficar Obrigada. totalmente modulada igual você. Com as pernas moduladas, não só o cérebro. Eu quero as pernas, o braço e a barriga. Tudo. E é isso, Eli. Chegamos isso, ao final fim. da nossa temporada 3. Obrigada a vocês que assistiram os episódios, que torceram, que comentaram, fizeram críticas construtivas, que deram um pouquinho de amor. É muito importante. Toda essa construção que a gente faz aqui a cada episódio, ela faz com que o coração acelere mais rápido, né, Elis? É sempre, assim, é presente de Deus na nossa vida, porque a cada episódio a gente se surpreende com uma conversa mais emocionante do que a outra. Eu tenho certeza que é Deus abençoando. Amém. A gente não sabe qual o caminho que nós iremos seguir, mas a gente sabe que juntas somos mais fortes, que é um passinho de cada vez. E que essas conversas, elas conectam, elas inspiram, e por isso que nós estamos E é fazendo isso, acha o isso seu aqui. episódio favorito, vai lá e assiste. Nem todos os episódios vai falar com todas as mulheres, e, né? Por isso que a gente traz o empreendedorismo, mas qual é a parte dessa mulher que está falando aqui? Eu quero saber como é que ela é como mãe, como ela é na vida do autocuidado. Então é isso. Então escolhe o teu episódio preferido, dá um link, faz um comentário, pode dar sugestões do que você gostaria de ouvir. E escute boas conversas. E muito obrigada mais uma vez. Beijo enorme. Foi Foi ótimo.